Olá a todos, eu sou Rômulo Fagundes, sou responsável pelo desenvolvimento do sistema WBS RAD, também conhecido por TeleRAD. E a intenção desse vídeo é apresentar para vocês um pouco o que foi que houve de mudanças em relação à versão antiga e à versão atual que a gente começou a disponibilizar para algumas instituições e que logo em breve a gente deve disponibilizar para todas as instituições, migrar da versão antiga para a versão nova. O foco dessa apresentação vai ser mostrar como é que funciona o fluxo do perfil do usuário da recepção. Então, a gente vai apresentar algumas telas do sistema antigo em relação ao sistema atual. A gente vai apresentar quais são as vantagens da migração para essa nova versão. E vamos focar então nos recursos que são utilizados pelo usuário da recepção. O primeiro passo vai ser apresentar como é que se faz para alterar as informações do paciente, responder a parte dos bloqueios dos estudos que os médicos realizam. Então, caso o médico realize algum tipo de bloqueio de um estudo específico, de que maneira é feita a resposta a esse bloqueio e de que maneira a gente realiza a busca de um laudo. Então, mostrando um pouco da versão antiga do sistema, eu estou usando aqui um ambiente de treinamento e nessa instituição de teste aqui, eu vou realizar uma consulta muito comum pelos usuários da recepção. Uma outra tela muito comum de ser utilizada também é essa tela aqui, a qual eu consigo listar todos os laudos e visualizar aqui todos os 20 últimos laudos gerados para essa instituição aqui específica. No momento em que eu realizo aqui a minha busca, então nessa mesma tela aqui me aparece o resultado da minha busca. A partir daqui eu consigo lançar algumas informações, como por exemplo a indicação clínica desse paciente, onde eu lanço aqui meu texto e pressiono o botão salvar. Eu consigo alterar o status desse paciente, que seria basicamente a prioridade que ele está vinculado, definir um convênio para futuras buscas, caso eu assim deseje, definir uma data de previsão de entrega, tá? Onde eu lançaria aqui qual é a data prevista de entrega desse exame, qual é a minha indicação clínica, e nessa tela aqui da indicação clínica, é onde eu preciso fazer alternância, ou seja, sair de uma tela para outra para poder lançar essas informações. Ao entrar nessa tela, eu tenho a possibilidade de enviar meus arquivos anexos aqui. Então, caso o meu paciente ele tenha trago exames anteriores ou qualquer outro tipo de arquivo, documento que eu queira escanear e etc., eu enviava através daqui um por um, e ele listava logo aqui abaixo. Eu conseguia visualizar a minha indicação clínica, né, em forma de texto, direto, e eu conseguia fazer algum tipo de captura de imagem através da minha webcam, que nem sempre era suportado pelo próprio navegador. Então, esses recursos aqui são os recursos oferecidos pela versão antiga do sistema TeleRAD. Bom, antes de falar um pouco sobre a versão nova do WBS RAD, o que é que acontece? A gente teve como prioridade tentar ao máximo colocar tudo numa única tela. Então, transformar o sistema centralizado em uma única tela. A gente focou nas funcionalidades principais do usuário da recepção. Então, a gente deu uma limpada no sistema em relação a algumas telas e fluxos que se tinha antes. E nesse caso também, a gente facilitou a comunicação entre o médico e a pessoa da recepção, com relação ao bloqueio do laudo, alteração de prioridade, finalização do laudo e algumas outras funcionalidades a mais que a gente ainda está até mesmo fazendo alguns tipos de melhorias e implementando essa comunicação para realmente simplificar o uso do sistema. Na versão nova então do sistema, para a gente alterar as informações do paciente, o fluxo em si ficou bem simples. O usuário, ao se autenticar com o perfil de recepção, ele vai abrir uma tela apenas com duas abas, onde eu tenho aqui o perfil da recepção e a parte de laudos anteriores. Eu consigo realizar diversos filtros aqui, lançando a data de início e fim, e definindo, por exemplo, se eu quiser filtrar apenas por raio-x ou alguns outros tipos de modalidades mais específicas, caso a clínica trabalhe com mais de um. Eu consigo dar uma resumida na minha busca, trazer exames que possuem ou não laudo, por exemplo, com ou sem prioridade ou com ou sem indicação clínica ou arquivo anexo. Eu consigo buscar apenas os que possuem prioridades, se estão vinculados a algum médico. Nessa versão nova, a gente colocou um novo recurso onde eu consigo vincular aquele paciente a um médico específico. Então,
Na versão anterior, apenas isso era possível se eu definisse através da prioridade. Tá? Então a gente resolveu fazer uma mudança aqui, onde todos os exames eles podem ser ou não vinculados a um médico específico. Consigo realizar o agrupamento, e aí a vantagem disso aqui é na forma que o resultado é apresentado. Logo mais eu mostro essa funcionalidade. E aqui eu tenho alguns filtros padrões, onde eu consigo trazer aqui os meus exames. O primeiro detalhe a ser visto é que no resultado ele aparece os dados do paciente, o ícone vermelho indica que ele não tem um médico vinculado, o ícone verde já é o oposto. Nesse caso, esse paciente teste, ele está vinculado aqui a um médico que a gente utiliza de teste chamado Jefferson Nobre. Temos a prioridade do meu exame, então qual é a prioridade que eu defini para esse exame. Ele mostra se existe ou não indicação clínica, que é aquele texto resumido do qual foi o motivo que o paciente chegou até a clínica, né, qual foi o motivo, e se possui ou não anexo. No caso aqui dos que possuem número, como por exemplo 1, 3 e assim por diante, indica que existe algum tipo de arquivo anexo. Bom, como a gente decidiu por centralizar todas as funcionalidades numa única tela, eu tenho aqui a opção de definir a minha prioridade, onde eu coloco de forma direta, qual é o convênio desse meu paciente, quem é que vai ser o médico que vai realizar o laudo desse exame. Caso eu deseje, eu posso definir uma previsão de entrega, de quando é que esse exame tem que ficar pronto, e eu posso lançar aqui a minha indicação clínica. Percebam que a tela agora ficou mais simples e direta, então eu consigo lançar aqui a minha indicação. Nesse campo aqui eu consigo informar qual foi o motivo que o meu paciente ele veio até a minha instituição para realizar o exame, contribuindo assim para a realização do laudo pelo médico. Eu consigo aqui nessa tela vincular, anexar vários arquivos. Então, eu posso vir aqui e selecionar mais de um arquivo utilizando a tecla Ctrl do meu teclado e logo em seguida solicitando escolher. E aí ele faz o meu envio e anexa ao meu paciente. Tá? Então, antes, na versão antiga do sistema, eu apenas conseguia fazer o anexo de um arquivo por vez. Nesse caso, agora a gente decidiu por mudar o fluxo. E aí, com a minha indicação clínica e com o meu arquivo anexo, eu posso fechar aqui a minha tela e finalizar os dados, o lançamento dos dados desse paciente. Nessa tela aqui também, caso o meu paciente ele já possua algum tipo de laudo, eu tenho aqui como visualizar os laudos desse estudo aqui específico, ou eu consigo visualizar caso ele tenha laudos relacionados a um outro estudo. O sistema ele casa as informações do paciente ID com a data de nascimento do paciente para verificar se o mesmo possui ou não outros exames anteriores, facilitando assim, trazendo tudo numa única tela. Eu posso solicitar aqui também o agrupamento desse resultado dessa minha busca. Como eu bem falei para vocês, o agrupamento eu posso fazer por prioridade, então eu executo aqui a minha busca e aqui eu consigo trazer o total dos exames aqui de forma mais simples. Então, caso eu queira verificar, eu consigo, por exemplo, fazer o agrupamento dos exames aqui por modalidade. E aí eu trago aqui todas as modalidades: ressonância, tomografia, ultrassonografia. Então, com isso eu consigo ver quais são as modalidades que eu tenho dos meus exames, inclusive facilitando assim a indicação de qual é o médico que vai realizar o laudo desse exame. Então, toda essa tela aqui, a gente decidiu por centralizar as funcionalidades. Um outro foco que a gente deu ao sistema foi facilitar a resposta ao bloqueio do estudo. O que é que acontece? Existem algumas situações onde o médico ele solicita que a recepção entre em contato com o paciente e refaça o exame, ou que falta algum tipo de indicação clínica, algum tipo de informação a mais para que possa auxiliar o médico a realização do laudo. Então, aqui no sistema agora, a gente colocou essa funcionalidade na parte superior, e aqui eu tenho um bloqueio de teste, onde o médico ele realizou o bloqueio desse estudo aqui, e eu consigo apenas clicando aqui nessa tela, responder, eu consigo realizar a resposta desse bloqueio. Então, o médico aqui de teste, ele fez o bloqueio, colocou a minha justificativa, e eu posso aqui dizer, ok, será refeito o exame. E logo em seguida eu respondo.
Na versão antiga do sistema, essa parte de bloqueio do laudo, ela era bem mais simples, então era mais direto. Eu apenas fazia a resposta e o médico não tinha nenhum tipo de retorno, ele aceitava ou não. A gente transformou esse tipo de tela agora em algo parecido com uma conversa, onde a recepção pode mandar mensagens e o médico pode responder a essas mensagens. Com a resposta realizada, eu posso apenas fechar aqui, e caso eu tenha mais de um bloqueio aqui para dar algum tipo de retorno, é exibido aqui na minha listagem. Bom, é também possível realizar a busca de laudos anteriores. O sistema também mudou a forma de realizar a busca de laudos anteriores. A gente apenas quebrou em abas esse tipo de recurso. Então, vou mostrar para vocês no sistema como é que é feita essa busca. Na tela aqui da recepção, existe uma nova funcionalidade aqui chamada laudos anteriores. A partir aqui dos laudos anteriores, eu consigo definir qual é o meu filtro de busca, quais são as datas onde eu quero trazer esses laudos anteriores. Vale salientar que esse é um ambiente de teste, então são informações fictícias. Bom, a partir do resultado aqui da minha busca, eu posso selecionar todos os laudos e optar por baixar todos eles de uma única vez, usando essa opção aqui de baixar selecionados. Outro detalhe que eu posso fazer aqui na tela é pré-visualizar o laudo. Então, ele exibe aqui o nome do procedimento que o médico lançou e qual é o conteúdo desse laudo. Bem como eu tenho algumas ações que eu posso realizar sobre esse laudo. Nesse caso, eu posso baixar o meu arquivo, que é uma opção, ou eu posso enviar ou encaminhar por e-mail. Tá? Então, o sistema hoje, ele permite, toda vida em que eu clicar sobre um laudo, sobre as ações que eu posso ter sobre um laudo, ou simplesmente realizar o download desse arquivo, ou optar por enviar por e-mail, por exemplo, para o e-mail do paciente ou para algum outro médico requisitante. Certo? Então, são as duas funcionalidades que eu tenho. Um outro detalhe importante é, eu consigo visualizar aqui em cima também os últimos laudos que foram gerados. Então, essa tela aqui de cima, ele me apresenta os últimos 20 laudos, semelhante ao que se tinha na versão anterior do sistema. Tá? Então, eu posso clicar aqui e selecionar qual é a ação que eu quero, que eu desejo sobre esse laudo. Nessa tela aqui de cima, ele vai me apresentar quais são os exames atrasados baseado na prioridade que eu defini. Quando eu crio uma prioridade, eu defino qual é o tempo de resposta que eu tenho que dar. E aí o sistema ele calcula esse tempo com base no tempo de qual foi a data em que o estudo foi realizado. Então, essa mesma tela ela é utilizada pelos médicos para poderem acompanhar e ver quais são os exames que precisam de algum tipo de resposta de forma urgente, certo? Então, essa aqui é mais uma tela informativa do que uma tela para ter algum tipo de ação. Bom, pessoal, é isso. Essa é uma rápida apresentação sobre a nova versão do sistema. A gente está em vias de migração de todas as instituições para essa nova versão. Realmente a vantagem dela, o principal foco é facilitar o trabalho por parte do usuário da recepção. E caso vocês tenham algum tipo de dúvida ou pergunta, ou queiram ver sugerir algum tipo de alteração no sistema, vocês podem enviar um e-mail para suporte@ebonsystem.com.br. Ok? Até mais.